Olá, bem-vindos a mais uma aula de trigonometria do segundo ano. Hoje iremos fazer a correção das atividades sobre relações trigonométricas. Então, primeira questão, ele fala sobre, ele diz, na questão 56, ele diz, sendo 3π menor que alfa e alfa menor que 7π sobre 2, isso é o arco, né, que ele deu, então, o cosseno em módulo vai ser 3/5. Qual é o valor do seno de alfa? Quando ele deu cosseno em módulo, significa dizer que ele pode ser positivo ou negativo, né? Dependendo do... Nós vamos trazer esse arco aqui para a primeira volta, porque ele está além da primeira volta. Então, nós vamos fazer um rascunho aqui. Um rascunho. Então, nesse rascunho eu vou ter 3π, né? É a mesma coisa de π mais 2π, menor, né, que alfa, e alfa menor que 7π sobre 2. Então, 7π sobre 2 é a mesma coisa que 4π sobre 2 mais 3π sobre 2, que 4 mais 3 dá 7, né, conserva o denominador. Então, isso aqui é uma volta, porque vai dar 2π, né, e 2π é a mesma coisa que uma volta. E aqui 2π é uma volta. Então, eu só tenho a mesma coisa. Isso aqui trazendo para o arco de primeira volta, nós vamos ter π menor que alfa e alfa menor que 3π sobre 2, né? 3π sobre 2. Bom, isso como está na primeira volta, isso aqui está no terceiro quadrante, né? No terceiro quadrante, o cosseno é negativo e o seno também é negativo. Então, no terceiro quadrante, ambos são negativos. Como eu quero o valor do seno e eu dei o valor do cosseno, nós vamos resolver isso aqui, né? Então, ele quer seno de alfa, que é isso que ele está pedindo aí. Utilizando a relação fundamental, eu tenho seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, com essa relação fundamental, nós vamos ter o seguinte. Então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1. Então, qual é o valor do cosseno? 3/5. Então, eu tenho seno ao quadrado de alfa mais 3/5 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, seno ao quadrado de alfa mais 3 ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado dá 25. Isso aqui vai ser igual a 1. Bom, tá mais 9, 25 avos, passa menos. Então, seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 9, 25 avos. Então, trazendo isso aqui para o... Então, seno ao quadrado de alfa vai ser igual a... Tirando o denominador de 25, é 25 mesmo. 25 dividido por 1 é 25. 25 vezes 1 é 25, menos 25 dividido por ele mesmo vai dar 1, vezes 9 é 9. Então, seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 16, né? 25 tira 9 fica 16 por 25. Tá como potência de 2, ele passa como raiz quadrada, né? Como raiz de 2, né? Mais ou menos, dois resultados, um positivo e um negativo. Mais ou menos raiz quadrada de 16 por 25. Então, seno de alfa vai ser mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4, de 25 é 5. Então, como? Então, eu posso dizer logo, só logo, seno de alfa vai ser igual a menos 4/5. Isso porque está no terceiro quadrante, né? No terceiro quadrante, o seno é negativo. Na segunda questão, eu tenho cossecante de 3π sobre 4. Então, eu sei que cossecante é 1 sobre cosseno, né? De 3π sobre 4. Então, eu tenho que saber onde é que está esse 3π sobre 4. 3π sobre 4... é a mesma cor 3 vezes 180, π é a mesma cor de 180, dividido por 4. 180 por 4 vai dar 45. 45 3 vezes vai dar 135. Então, está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, né? Então, nesse caso, vai ser a mesma cor de 1 menos o cosseno, não de 3π sobre 4, de π sobre 4, que é do primeira volta, né? Do π sobre 4, que vai estar no primeiro quadrante, né? Então, ele vai ficar negativo. Então, nós vamos ter
menos por mais dá menos 1, sobre cosseno de π sobre 4 vai ser raiz de 3, né, raiz de 2 sobre 2, que é de 45. Então, eu vou... Aqui está menos 1, eu vou multiplicar, né? Tá dividindo, ele passa multiplicando pelo inverso, raiz de 2 sobre 2. Então, aqui 1 vezes raiz de 2 é menos raiz de 2 sobre raiz de 2, né? Multiplico para tirar esse radical do denominador, vou racionalizar, né? Multiplico por ele mesmo. Então, vai ficar 2 raiz de 2, né? Menos 2 raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4. Raiz quadrada, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, fica menos 2 raiz de 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar menos raiz de 2. Esse é o resultado encontrado aí. Na letra B, eu tenho secante de 195. 195 está no terceiro quadrante. Lá pelas relações que eu tenho esses ângulos aqui. Alfa, eu tenho esse valor aqui que é 180 menos o ângulo. No terceiro quadrante vai ser 180 mais o ângulo. No quarto quadrante eu vou ter 360 menos o ângulo. Como eu estou no terceiro quadrante, 190 é o terceiro quadrante, eu vou pegar 180 mais o ângulo, vai ser igual a 195. Então, alfa vai ser igual a 195, então mais 180 passa menos 180, né? Então, alfa vai ser igual a 15 graus. Esse é o valor do ângulo. Então, isso aqui é a mesma coisa de secante de 15 graus, né? Só que como ele está no terceiro quadrante, o cosseno aqui e o seno vai ser negativo, né? Tanto o cosseno quanto o seno vai ser negativo. A secante é 1 sobre o cosseno de 195, né? Que é a mesma coisa de 1 sobre menos o cosseno de 15 graus, que é esse valor aqui, né? Menos o cosseno de 15 graus. Então, se é menos o cosseno, eu faço menos por mais dá menos, né? Trazer para aqui, vai ficar menos 1 sobre cosseno de 15. E aí, resolvendo o valor de cosseno de 15, cosseno de 15 graus é a mesma coisa que cosseno de 45 menos 30, que vai ser igual a cosseno de 45 vezes cosseno de 30, tá menos, fica mais, né? Seno de 45 vezes seno de 30. Então, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mais, né? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 30 é 1 meio. Aqui eu vou pegar 2 vezes 2, multiplicar os denominadores, dá 4. E o numerador, raiz de 2 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 6. 2 vezes 3 é 6. Mais raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2, sobre 2 vezes 2 dá 4. Mesmo denominador, conservo o denominador que é 4, e aqui vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2. Esse é o valor do cosseno de 15, né? Cosseno de 15. Trazendo isso aqui para aqui, nós vamos ter menos 1, e aqui vai ser raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Aqui eu vou multiplicar pelo inverso, vai ficar menos 1 vezes o 4, que vai para o numerador, e aqui vai ficar a raiz de 6 mais raiz de 2, né? Então, aqui nós vamos ter, novamente, 1 vezes 4 é 4, fica menos 4, vezes raiz de 6, né? Mais raiz de 2. Aqui eu vou racionalizar o denominador. Então, eu vou multiplicar numerador e denominador por esse termo aqui com o sinal trocado aqui no meio, né? Vai ficar raiz de 6, raiz de 2, em cima raiz de 6, raiz de 2, né? Aqui está mais, então aqui vai ser menos, ó, menos. Então, eu vou ter menos 4 vezes, em cima vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2, né? E embaixo vai ficar o produto da soma pela diferença desses dois termos. Então, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, que é a raiz de 2, né? Então, aqui eu vou ter menos 4 vezes raiz quadrada de raiz de 6, né?
menos raiz de 2. E aqui embaixo eu vou ter raiz quadrada de 6 ao quadrado é 36, raiz de 36 é 6. 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4 é 2, né? Então 6 tira 2 fica 4. Então aqui vai ficar menos 4 vezes raiz de 6 menos raiz de 2, né? Sobre 4. 6 tira 2 fica 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Menos 1, né? 1 vezes raiz de 6 é menos raiz de 6. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, né? Menos por menos dá mais. Fica esse valor aí, ou assim, né? Botando o positivo primeiro e o negativo depois. Tanto faz. Então, nós temos esse resultado aí. Na cotangente de 5π sobre 3, eu tenho cotangente de 5π sobre 3 vai ser 5 vezes 180 dividido por 3. 180 por 3 dá 60. 60 é a mesma coisa de 60 vezes 5, que vai dar 300 aqui, né? Então, aqui é quarto quadrante. No quarto quadrante, 300 é quarto quadrante, então eu tenho cosseno vai ser positivo, seno vai ser negativo no quarto quadrante. Então, isso aqui é a cotangente, é cosseno de 5π sobre 3, né, por o seno de 5π sobre 3. Tem esse valor aí. Como eu sei que cosseno é positivo, não vai mudar porque está no quarto quadrante, né, 300 graus é quarto quadrante, então eu vou pegar cosseno de π sobre 3, né, positivo. O seno é negativo, então vai ser menos seno de π sobre 3, esse π sobre 3 aqui, ó. Então, que fica no primeiro quadrante, né? Cosseno de π sobre 3 é 1/2, positivo. E aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π sobre 3, né? Vai ser raiz de 3 sobre 2, como tem menos, então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Aqui resolvendo, eu vou pegar o primeiro, 1/2, e multiplicar pelo inverso do segundo, menos 2 sobre raiz de 3. Aqui eu posso cancelar o 2 com 2, né? Vai ficar 1 vezes 1 é 1, mais por menos dá menos, 1 sobre raiz de 3, né? Aqui 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, sobre raiz de 3. Para mim eliminar esse radical do denominador, eu multiplico o numerador e denominador por ele mesmo. Então vai ficar 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, né? Menos por mais dá menos. E aqui vai dar raiz de 9, né? 3 vezes 3 é 9. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9 é 3. Então, esse é o valor da cotangente de 5π sobre 3, né? Menos raiz de 3 sobre 3. E aí, indo para a terceira questão, né? A expressão cotangente ao quadrado de x mais 1 e 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a... Então, nesse caso, eu vou ter cotangente ao quadrado de x mais 1 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? Então, eu vou, olhando pelas relações fundamentais, eu sei que cotangente de x mais 1, se vocês observarem aqui, ó, cotangente de a mais 1 é igual a secante de, ou a cotangente. 1 mais cotangente de a vai ser igual a cossecante de a, né? 1 mais cotangente é cossecante. Então, 1 mais cotangente mais 1 vai ser igual a cossecante ao quadrado de x. Porque aqui está o quadrado, então aqui tem que ficar o quadrado. 1 menos cosseno, pela relação fundamental, cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Passando o cosseno para o outro lado, vai ser igual a 1, tá mais, passa menos, menos cosseno ao quadrado de x, né? Então, nesse caso, 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de x vai ser seno ao quadrado de x. Com essa relação, nós vamos ter cotangente de x é a mesma, cossecante de x é 1 sobre seno. Cossecante de x é 1 sobre seno. Então, eu tenho 1 sobre seno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x aqui, né? Então, nesse caso, eu posso colocar 1 aqui no denominador. Seno dividido por seno vai dar 1. E aqui também vai dar 1 vezes 1, 1, que vai dar 1, né? Então, nesse caso, eu tenho a letra A. Essa é
a questão aí. Dando continuidade ao assunto, nós vamos ter agora a outra questão, né? A outra relação. Ele diz aí na questão 4, diz assim, dado um arco de x, está o quê? A secante de x é igual a menos 2. Ele quer o valor da cotangente de x. Eu tenho essa relação aqui, ó, ele deu essa condição. Então, eu sei, primeiramente, que secante de x, né, vai ser igual a menos 2, pela condição. Secante é 1 sobre cosseno de x, né, vai ser igual a menos 2. Multiplicando um pelo outro, né, o extremo pelos mesmos, vai ficar menos 2 cosseno de x, vai ser igual a 1 vezes 1 é 1. Multiplica-se por menos 1, aqui vai ficar 2 cosseno de x, aqui vai ficar menos 1, né? Menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar menos 1 sobre 2. Esse é o valor do cosseno. Com essa condição aí, nós vamos utilizar nessa condição outra aqui, que vai ser o que ele quer, né? Ele quer a cotangente ao quadrado de x. É isso que ele quer, né? Então, eu sei que é cotangente ao quadrado de x. Então, a cotangente ao quadrado de x, ela vai ser igual, pela cotangente é cosseno por seno. Observem aqui, ó, cosseno por seno. Então, nós vamos ter cosseno ao quadrado de x pelo seno ao quadrado de x. Eu só tenho o valor do cosseno, então vou fazer o seguinte, eu tenho cosseno ao quadrado de x vai ser igual. Seno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos cosseno, né? 1 menos cosseno ao quadrado. Então, vai ser a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, eu tenho cosseno de x é 1/2, só que é menos 1/2 aí, ao quadrado, né? Porque ele está ao quadrado, então vou elevar ao quadrado. Então, fica 1 menos 1/2 elevado ao quadrado, o valor do cosseno. Então, eu vou ter, nesse caso, né? Nesse caso, eu vou ter 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, menos por menos dá mais, né? Mais sobre, aqui eu tenho 1 menos 1 ao quadrado vai ser 1, 2 ao quadrado é 4, menos por menos dá mais aqui. Então, aqui eu vou ter 1/4 sobre 1, menos por mais dá menos, 1/4, né? Tirando o MMC de 4, vai ser o próprio 4. 4 dividido por 1 dá 4, 4 dividido por 4 dá 1, então vai ficar 1 mesmo, sobre 1/4 aqui. Então, eu vou ter 1/4 sobre 4 tira 1, fica 3 sobre 4. Eu vou pegar o primeiro termo vezes o inverso do segundo, né? Está 3 sobre 4, fica 4 sobre 3. Aqui, 4 dividido por 4 vai dar 1, vezes 1 é 1. 1 sobre quem? Ó? 1 sobre 3. Então, nesse caso, vai ser a letra B. Na outra questão, nós temos, ele pede para determinar a altura desse prédio, né? Ele diz, um observador de 1,80 m de altura, localizado a 10 metros do prédio, olha o topo desse prédio com um ângulo de 42 graus aqui. Ele olha com um ângulo de 42 graus em relação à horizontal, né? Então, determine a altura desse prédio. Eu tenho um pedaço já do prédio, eu já sei que é 1,80 m, que é a altura do observador. E está faltando o x aqui. Então, eu sei que a altura do prédio vai ser igual a 1,80, 1,8 mais x, né? Que é isso aqui mais isso. Essa é a altura toda do prédio. Então, eu não sei quanto é x ainda, mas eu posso dizer que ele deu a condição de seno, mas aqui eu só posso ver a tangente, ó. Então, eu tenho a tangente de 42 graus, vai ser igual ao cateto oposto, que é x, pelo cateto adjacente, que daqui para aqui é 10, né? Então, multiplicando os extremos pelos meios, essa é a primeira relação, né? Eu vou ter 1 vezes x é x, né? E 10 vezes 42 vai ser 10 vezes tangente de 42. Então, 1 vezes x é x e 10 vezes tangente de 42. Então, x vale isso daí, ó. Então, eu tenho 1,80 mais o valor de x é 10 vezes a tangente de 42 graus, que eu não sei quanto é.
Bom, então se é a tangente de 42 graus, eu posso utilizar aqui. Tangente de 42 graus vai ser igual seno de 42 graus por cosseno de 42 graus. Seno de 42 graus. Cosseno de 42 graus eu posso colocar assim, ó, cosseno ao quadrado, né, de 42 graus. Raiz quadrada de cosseno ao quadrado de 42 graus. Que isso aqui cancela, vai ficar dessa maneira. Cosseno ao quadrado de 42 graus, lá pela relação é a mesma coisa de 1 menos o seno, né? Ó, lembrem da relação, de transformar, né? Então, que vai ser igual a seno de 42 graus. 42 graus, aliás. Seno de 42 graus, eu sei que é 0,67, né? E aqui vai ficar 1, raiz quadrada de 1, menos o seno de 42 graus aqui. Seno de 42 graus é 0,67, só que isso aqui é ao quadrado, 0,67 ao quadrado. Se eu pegar 0,67 ao quadrado, 0,67 por 0,67, 7 vezes 7, 49, vai 4, 6 vezes 7, 42 e 4, 46, vai 4, 7 vezes 0, 0, abaixo 4, 6 vezes 7, 42, vai 4, 6 vezes 6, 36, com mais 4, 40, vai 4, 6 vezes 0, 0, abaixo 4. Então vai ficar 9, 8, 4, 4. Tem duas casas com mais duas casas, fica 8 casas após a vírgula, ou 4 casas, né? Então vai ficar, nesse caso, 0,67 por raiz quadrada de 1 menos 0,4489, né? Eu vou pegar aqui 0,67 por raiz quadrada de... Se eu pegar 1 menos esse valor, 1 inteiro, com 4 casas, menos 0,4489, que foi o valor que deu aqui, né? Então, aqui do zero não dá para tirar 9. Então, me emprestar aqui fica 0, aqui fica 10, aqui fica 9, 10, 9, aqui fica 10, aqui fica 9 e aqui 10. 10 tira 9 fica 1, aqui fica 1, aqui fica 5 e aqui também fica 5. Então, fica 0,5511, né? Então, eu vou ter esse número aqui, 0,5511. Se fizermos essa raiz quadrada de 0,5511, que é a mesma coisa da raiz quadrada de 5511 vezes 10 elevado tem 4 casas, então vai ficar menos 4. Então, se eu pegar 5.511, né? E esse número aqui vai ficar 5.511 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, porque 2 vezes 2 é 4, menos por mais dá menos, né? Pode ficar dessa maneira. Então, esse valor aqui, ó, eu sei que 70 vezes 70 é 4.900, então se eu pegar 75 vezes 75, 5 vezes 5, 25 vai 2, 5 vezes 7, 35 e 2, 37, né? 7 vezes 5, 35, vai 3, né? 7 vezes 7, 49, com mais 3, 52. Então, aqui vai ficar 5, 12, vai 1, 6, 5. Já passa, né? 5.625 já passa. Se eu pegar 74 por 74, 4 vezes 4, 4 vezes 4 é 16, né? Vai 1. 4 vezes 7, 28, com mais 1, 29. 7 vezes 4, 28, vai 2, né? 7 vezes 7, 49, com mais 2, 51. Então, aqui vai dar 6, aqui 8, 17, vai 1. Aqui vai dar 4, aqui 5. Então, vai ficar 54.076. Ele é muito menor do que... 5.476 é menor que 5.576. Então, vai dar aproximadamente 74 aqui. Então, esse valor... Eu vou achar um valor de 74 vezes 10 elevado a menos 2, né? Porque elimina isso aqui com a potência, 10 a menos 2. Como é menos 2, fica 2 casas após a vírgula, vai ficar 0,74, né? Então, aqui eu vou ter esse valor, né? 0,67 dividido por 0,74. Se eu pegar 0,67 dividido por 0,64... 0,67 dividido por 0,67 por 0,74, aqui vai ficar 67 por 74, né? Se eu pegar 67 por 74,
vai dar 0. 0 vezes 74 é 0, aqui vai ficar 7, aqui fica 6. Aí vírgula da direita é um 0. Aqui vai dar 9, né? Porque 7 vezes 9 é 63, é o mais próximo. Então 4 vezes 9, 36, vai 3. 9 vezes 7, 63, com mais 3, 66. Então vai dar esse número aí. Aqui vai ficar 4, 0 e 0. Então vai ficar 0,9 aqui, né? Aqui fica 0,9. Então eu vou pegar 1,8 mais 10 vezes 0,9. Então 1,8 mais 10 vezes 0,9 vai dar 9. Né? 9 inteiro. Então 9 com mais 1,8 vai dar 10,8 metros. Essa é a altura do prédio, né? Essa vai ser a altura do prédio, né? Então vai ficar 10 vezes 9,8 vai dar 9. Ou 10 vezes 0,9 dá 9. 9 mais 1,8 vai dar 10,8. Essa é a altura do prédio. Na letra B, ele pede justamente para você calcular a altura, né? O número de andares. Número de andares. Então vou pegar 10,8 pela... Cada andar tem 3,6 de altura. Então eu vou pegar 108 por 36, né? Se eu pegar 108 por 36, vai dar 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10. Vai dar quantos andares? 3 andares. Terminamos por aqui, em próxima aula a gente continua.